Olá, boa noite. Eu sou a Alessandra Castro e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 1º de janeiro. Nesta primeira semana do ano, a gente continua relembrando o que foi notícia no Poder Judiciário em 2023. É a nossa retrospectiva que já está no ar. A gente abre essa retrospectiva relembrando a posse do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente do Supremo. Ele fez um discurso defendendo os direitos de minorias e uma maior participação de mulheres e negros no judiciário. Na primeira entrevista coletiva, Luiz Roberto Barroso falou sobre os 3 eixos principais da gestão dele: conteúdo, comunicação e relacionamento. Ao som de Maria Bethânia cantando o hino nacional, foi aberta a sessão solene de posse do ministro Luiz Roberto Barroso como novo presidente do STF. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. As principais autoridades da República marcaram presença na posse do novo presidente do Supremo. Barroso fez questão de abrir seu discurso destacando a atuação da ministra Rosa Weber num dos momentos mais dramáticos da nossa história, o 8 de janeiro. Em nome dos que sabem distinguir as grandes figuras da história deste tribunal, eu a reverencio pelos imensos serviços prestados ao Brasil. Que Vossa Excelência seja perenemente bendita. Ele afirmou que o tribunal se manteve unido na defesa da democracia. As instituições venceram, tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E justiça seja feita. Na hora decisiva, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo. Barroso também defendeu a proteção dos direitos fundamentais. Há quem pense que a defesa dos direitos humanos, da igualdade da mulher, da proteção ambiental, das ações afirmativas, do respeito à comunidade gay, da inclusão das pessoas com deficiência, da preservação das comunidades indígenas, há quem ache que todas essas causas são causas progressistas. Não são. Essas são as causas da humanidade, da dignidade humana, do respeito e consideração por todas as pessoas. Apenas seguirei como um encantado ao lado teu. No dia seguinte, à posse, o novo presidente do STF e do CNJ concedeu a primeira entrevista coletiva de sua gestão. Explicou como vai atuar à frente da Suprema Corte nos próximos 2 anos. Disse que o trabalho dele vai ser focado em 3 grandes eixos: conteúdo, relacionamento e comunicação. Um exemplo disso é o novo serviço que já está no portal do STF, o Informação à Sociedade, que traz um resumo didático dos principais julgamentos da Corte, desde os fatos que levaram ao plenário, os fundamentos da decisão até o resultado. Pretendo atuar à frente do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário brasileiro da forma como acho que a vida deve ser vivida, com valores, com empatia, com bom humor sempre que possível e, sobretudo, com humildade. Assumo a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça sem esquecer que sou, antes de tudo, um servidor público, um servidor da Constituição, que eu possa ser abençoado para cumprir bem essa missão. Muito obrigado. No mês de julho, o Tribunal do Júri de Brasília condenou o advogado Paulo Ricardo Milhomem a 11 anos de prisão. Ele atropelou a servidora pública Tatiana Matsunaga depois de uma briga de trânsito em agosto de 2021. Os detalhes com o repórter Renato Rosa. O julgamento terminou na madrugada desta quarta-feira. Durou quase 15 horas. O Tribunal do Júri de Brasília decidiu que o advogado Paulo Ricardo Milhomem cometeu tentativa de homicídio,
com 2 qualificadoras, motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Em agosto de 2021, após uma discussão no trânsito, Tatiana foi perseguida pelo advogado até a casa dela, no Lago Sul, em Brasília. No local, houve mais bate-boca e o marido saiu para defender a esposa. Foi quando o advogado arrancou o carro e atropelou a servidora. Além da vítima e do réu, 9 testemunhas foram ouvidas. Um policial e 2 peritos da Polícia Civil que examinaram o local e os carros no dia do acidente também prestaram depoimento. Segundo eles, o atropelamento aconteceu a uma velocidade de 18 a 20 km por hora. O perito contratado pela defesa afirmou que poderia haver um ponto cego no veículo, quando Paulo arrancou o carro, o que impediu de ver a vítima, e o atropelamento não teria ocorrido se ela não tivesse se movimentado. Para a acusação, o atropelamento foi proposital e ele fugiu sem prestar socorro. Paulo está preso desde agosto de 2021. Ele foi condenado a 11 anos de prisão. Também em julho, o Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a prisão do policial militar condenado a mais de 275 anos de prisão por participação na chacina do Curió. As informações com Rafael Porfírio. O habeas corpus foi requerido pela defesa do policial militar e, por causa do período de férias dos ministros, foi analisado pelo vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência. No pedido, a defesa alega que a decretação da prisão não foi amparada em justificativa concreta e que a liberdade do réu, pelo menos até o trânsito em julgado da ação penal, não apresentaria riscos para a sociedade. A condenação do policial foi estabelecida pelo Tribunal do Júri no Ceará. Após a decisão do Conselho de Sentença, o juiz-presidente do júri fixou a pena do policial e determinou a execução imediata, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade. A chacina do Curió ocorreu em 2015, quando 11 pessoas foram assassinadas na região metropolitana de Fortaleza. Segundo os autos, teria sido uma vingança de policiais depois da morte de um colega da corporação em tentativa de assalto. No STJ, o ministro Og Fernandes indeferiu liminarmente o habeas corpus. O ministro destacou que, ao analisar o pedido de revogação da prisão, ajuizado em segunda instância, cujo mérito ainda está pendente de julgamento, o Tribunal de Justiça do Ceará entendeu não haver flagrante ilegalidade ou falha grave no decreto prisional. Ainda de acordo com o vice-presidente do STJ, nos termos da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra a decisão do relator que, na instância anterior, indeferiu o pedido de liminar, como ocorreu nesse caso. Ministro do STF decide que o Estado do Rio de Janeiro não pode cobrar ICMS sobre importação de insumos para a Casa da Moeda. Assunto para o próximo bloco. Até já. O ministro Nunes Marques, do STF, decidiu que o Estado do Rio de Janeiro não pode cobrar ICMS sobre importação de insumos pela Casa da Moeda. As informações com a repórter Amanda Mustafa. A cobrança de ICMS sobre os bens importados pela Casa da Moeda estava suspensa desde 2013, graças a uma liminar concedida pelo então presidente do STF, Joaquim Barbosa. O ministro Nunes Marques é o relator da ação originária 2179, movida pela Casa da Moeda contra o Estado do Rio de Janeiro. Ele lembrou que, em 1973, a instituição passou de autarquia federal à empresa pública da União. Na ação, a entidade pediu o reconhecimento de sua imunidade em razão da natureza da prestação do serviço. A Casa da Moeda é responsável exclusivamente pela fabricação de papel moeda e moeda metálica, além da impressão de selos e outros itens. Todos os insumos e maquinários usados na confecção das cédulas de real são importados e usados apenas para esse fim. Por isso, a entidade defende que as operações de importação não deveriam ter tributação. Na decisão, o ministro Nunes Marques julgou procedente o pedido a fim de reconhecer à autora a imunidade tributária recíproca quanto aos serviços prestados em regime de exclusividade, restituindo-se a ela
o que tenha sido indevidamente cobrado nos 5 anos anteriores à propositura da ação. Nunes Marques deixou claro que o Estado do Rio de Janeiro não comprovou que os bens importados pela Casa da Moeda estariam desvinculados da finalidade de papel moeda. O Brasil ganhou uma lei que pune os advogados que praticarem discriminação, assédio moral e sexual como infrações ético-disciplinares. Se ele for suspenso 3 vezes, pode ser excluído da Ordem dos Advogados do Brasil. E quem traz os detalhes dessa lei e a repercussão no meio jurídico é a repórter Viviane Novaes. A advogada Marissa Costa faz tratamento psiquiátrico e psicológico. Em maio deste ano, ela teve uma crise depressiva muito forte e tentou dar fim à própria vida. Eu acordei no hospital com um dos meus melhores amigos segurando a minha mão e com o médico tirando o veneno do meu estômago. Mais 30 minutos em casa, sem socorro, eu não estaria aqui para fazer 29 anos no próximo sábado, né? Então, o que eu quero dizer é que o meu sofrimento sobre o que eu vivi, ele dura até os dias de hoje. Marissa foi vítima de assédio sexual de um advogado. Ela denunciou o caso à OAB. O advogado sofreu um processo disciplinar e foi suspenso de exercer a advocacia. Segundo uma pesquisa da Ordem dos Advogados Internacional, 1 em cada 3 advogadas já sofreu assédio sexual. Essa é a mesma proporção para homens vítimas de assédio moral. No Brasil, essa prática agora é lei federal, que prevê punições no âmbito do Estatuto da Advocacia. A Lei 14.612 define os 2 tipos de assédio e a discriminação. O assédio moral, por exemplo, é a conduta praticada no exercício profissional ou em razão dele, por meio da repetição deliberada de gestos, palavras faladas ou escritas, ou comportamentos que exponham o estagiário, o advogado ou qualquer outro profissional que esteja prestando seus serviços a situações humilhantes e constrangedoras. De acordo com a legislação, o advogado será suspenso do exercício da profissão por um período de 1 mês a 1 ano. E se ele receber 3 penas de suspensão, pode ser excluído da OAB. Isso significa que não poderá mais exercer a atividade. Para se comprovar o assédio, o profissional denunciado passa por um tribunal de ética e disciplina da OAB. Cada seccional tem um tribunal de ética e disciplina. Esse tribunal de ética e disciplina é composto por vários advogados que também fazem parte de cada uma dessas seccionais, e dentro desse tribunal é formado um processo administrativo, onde é garantida a ampla defesa, o contraditório, e onde a pessoa vai sofrer aquela apuração e uma possível punição se for comprovado se é caso de assédio, se é caso de infração ético-disciplinar. Para a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, a lei dá alguns recados à sociedade e ao meio jurídico. A OAB ela dá um recado muito claro, tanto para dentro, para os 1.500.000 advogados e advogadas, quanto um exemplo para a sociedade que nós não vamos tolerar, no exercício da nossa atividade profissional, a prática do assédio moral por advogados e advogadas. Esse é o recado, né? Para a gente ter um ambiente de trabalho saudável, as pessoas estarem engajadas, quererem estar ali, darem o seu melhor, a gente precisa de gestores que sejam responsáveis com a vida e a saúde mental dos seus companheiros de trabalho. A aprovação dessa lei, ela é motivo de orgulho para as advogadas do amanhã, que ainda estão nos primeiros anos da faculdade, com 16, 17 anos, que foi quando eu entrei, para que elas não sofram o que eu sofri e que elas tenham a certeza de que vai haver uma punição para o agressor. A Justiça do Trabalho do Amapá condenou uma empresa ao pagamento de R$100 mil por danos morais coletivos pela prática de discriminação estética. Isso porque uma funcionária foi demitida por, supostamente, estar acima do peso. Casos de discriminação e preconceito envolvendo pessoas obesas, infelizmente, não são raros. Mas a Justiça está atenta aos abusos, como mostra a repórter Daniela Ramalho. 22,4% da população adulta brasileira está obesa. Os dados são do Atlas Mundial da Obesidade de 2023, que apontou também que 41% da população adulta conviverá com a condição em 2035. Grande parte dessas pessoas que estão acima do peso sofre com problemas de saúde, mobilidade e principalmente com o preconceito. Vamos nos sensibilizar para que as pessoas gordas não sejam mais obrigadas a passar por esse constrangimento.
Eu não consegui passar, estou aqui impossibilitada de poder seguir a viagem passando pelo torniquete, porque não dá, não tem condição de eu passar. A Adriana faz parte do movimento Vai Ter Gorda, que atua no combate ao preconceito contra as pessoas que estão acima do peso. Em 7 anos, o movimento, que começou na capital baiana, se estendeu para outros estados e conta hoje com representantes em Portugal, Itália, Suíça, Noruega e Angola, além dos Estados Unidos e outros países da América Latina. A gente vai por diversas áreas, né? Saúde, empregabilidade, cultura, esporte. A gente tenta adentrar esses espaços como forma de protesto mesmo, para que a sociedade ela possa entender que o espaço da mulher gorda e da pessoa gorda é o espaço que ela quiser estar, e não o que a sociedade delimitar para essa pessoa. E a discriminação pode chegar a casos extremos. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região de Macapá decidiu condenar uma empresa ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$100 mil por demitir funcionárias por estarem acima do peso. A decisão diz que verificou-se por meio da oitiva de diversas testemunhas a prática de discriminação estética na empresa direcionada às mulheres e que a conduta da empresa ofende todo um complexo de normas jurídicas de direitos humanos que protege a pessoa da discriminação. A Justiça já condenou, inclusive, ao pagamento de dano moral coletivo, porque entendeu que aquela conduta não apenas violou o direito daquelas 2 trabalhadoras, mas de toda a coletividade de trabalhadores e trabalhadoras e da sociedade como um todo, porque feriu ali princípios fundamentais. A empresa ela poderá vir a recorrer contra aquela decisão, né? A lei prevê a possibilidade recursal, mas diante do cenário que a gente observa na jurisprudência trabalhista, eu acredito que ela não terá nenhum êxito, porque nenhum tribunal, sejam os tribunais regionais do trabalho, seja o Tribunal Superior do Trabalho, vai admitir condutas dessa natureza. De acordo com o Data Lawyer, empresa que reúne e analisa dados jurídicos, desde 2014 o Brasil registrou 688 processos não sigilosos envolvendo gordofobia. Os casos tramitam em varas federais e trabalhistas. Desse total, 87% foram abertos a partir de 2020. Embora não haja uma lei específica para o tema, alguns tribunais enquadram os casos como injúria e assédio moral. Trabalho é um conceito que é completamente dissociado de sofrimento, de humilhação, de angústia, de exclusão. Então, não é possível admitir que dentro do trabalho, dentro do nosso exercício diário das nossas funções, nós sejamos submetidos a qualquer tipo de violência, de humilhação, de exposição, de exclusão. Em 26 de julho é celebrado o Dia Nacional do Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais, Libras. A data destaca o trabalho desse profissional e a importância da garantia de direitos linguísticos e de acessibilidade. Além de divulgar o tema, o programa Revista Justiça, da Rádio Justiça, inovou e passou a traduzir as entrevistas em Libras ao vivo. Vamos rever a reportagem que a Fernanda Porto fez sobre esse assunto. A língua de sinais começou a ser usada no Brasil desde a época da colonização. Mas, apesar de todo esse tempo, a língua brasileira de sinais ainda precisa ser mais difundida na nossa sociedade, como explica a mestre em estudos da tradução da Universidade de Brasília, Luciana Marques. Ainda é um espaço que está em crescimento, acredito que há muito por fazer, mas acredito também que já foi feito grande quando a gente compara com outros países. A gente pensa que o Brasil está sempre por último e não. Na verdade, o Brasil está um pouco à frente, demanda de outros no que tange à acessibilidade. Mas para a comunidade surda a gente vê ainda uma falta, a gente espera que melhore. No Brasil, segundo o IBGE, existem mais de 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. E o Dia Nacional do Tradutor e Intérprete de Libras, além de ressaltar a importância desse profissional, também destaca a importância da garantia dos direitos linguísticos e de acessibilidade.
A gente tem visto um avanço muito grande das instituições públicas, notadamente dentro do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal sempre foi um precursor nessa área, de botar o profissional de Libras ali dentro, simultaneamente à sessão, para que as pessoas que se enquadram na comunidade surda possam também ter acesso, serem incluídas nesse linguajar jurídico. A profissão de tradutor e intérprete de Libras é regulamentada desde 2010. O profissional precisa ter habilidade de interpretar por meio de sinais e de forma simultânea a língua portuguesa. A língua ela é imprescindível, né? A comunicação que está acontecendo porque temos uma língua envolvida. A Libras não é diferente. Precisamos aprendê-la desde tenra idade para que possamos ter contato com todos de uma maneira igualitária, para que possamos estar em harmonia como humanos que dependem uns dos outros, para que tenhamos uma comunicação assertiva. E para colaborar com a divulgação da linguagem de sinais, o programa Revista Justiça, feito ao vivo na manhã de hoje pela Rádio Justiça, além de falar sobre a importância do tema, inovou, traduzindo as entrevistas em Libras ao vivo, acompanhadas pelo público através do canal da Rádio e TV Justiça no YouTube. A tradução audiovisual é um espaço grande de atuação do tradutor, do intérprete e gera informação, né? Faz com que as pessoas saibam seus direitos e possam exercer sua cidadania. A seguir, a gente fala sobre mais um círculo de construção de paz promovido pelo Judiciário Mato-Grossense. Até já! No meio deste ano, o Fórum da Chapada dos Guimarães promoveu o chamado Círculo de Construção de Paz, com policiais militares. A intenção foi sensibilizar os profissionais da segurança sobre as práticas restaurativas. Confira como foi esse evento na reportagem de Carlos Celestino. Morro dos Ventos, lugar inspirador de tranquilidade e paz para quem busca conexão com a natureza. O exuberante ponto turístico foi o cenário escolhido pelo juiz do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães para a realização de mais uma edição do Círculo de Construção de Paz com homens e mulheres da Polícia Militar, que tiveram a oportunidade de conhecer sobre a justiça restaurativa, ação que vem sendo bastante aplicada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com a comunidade. A gente chamou a Polícia Militar, sendo ela parceira do Judiciário, né, e muito importante para a sociedade, para que a gente possa divulgar e plantar essa semente também nos parceiros, né, como na Polícia Militar. E a gente preparou uma abertura que envolvia elementos da natureza, nada melhor do que a gente escolher um desses cartões postais de Chapada para que a gente pudesse realizar esse círculo. Na dinâmica com os policiais, muito diálogo e escuta ativa, com um olhar voltado para a valorização e cuidado com o ser humano, que pode ter mais empatia e atenção para a construção de uma sociedade mais resolutiva com os problemas do cotidiano. O trabalho circular, o processo circular, ele preza pela igualdade de todos, para que todos possam se reconhecer também na sua humanidade. E quando a gente trabalha valores num círculo, a gente visa com isso e com o círculo formar relacionamentos saudáveis, resgatar relacionamentos que estão trincados e buscar uma harmonia maior e a pacificação social. A proposta é realizar círculos de construção de paz em diversos ambientes com vários públicos. A ação faz parte da programação da Semana Restaurativa do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães. Após o encerramento da rodada de conversa, o resultado foi imediato e os participantes saíram com a certeza que o conhecimento obtido no Círculo de Construção de Paz pode melhorar o trabalho e ofertar uma relação mais saudável no cotidiano. É interessante porque são pessoas diferentes, né, com pensamentos diferentes, e eu agrego o quê? Valores, aprender a respeitar um ao outro, entendeu? Então, na medida que o processo foi ocorrendo, eles foram percebendo que o que a gente queria é que todos percebessem a humanidade que há em cada um,
para que eles, percebendo a humanidade deles, eles consigam compreender e entender também a humanidade do próximo. A gente hoje em dia vê que as pessoas estão tão assim atribuladas, né? E a partir do momento que você leva essa roda de conversa, você já vê um outro olhar nas pessoas. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia instalou estantes para troca de livros em varas de Salvador. Foi no mês de julho e quem acompanhou foi a repórter Carolina Vasco. Compartilhar conhecimento e incentivar a leitura. Esse é o objetivo das estantes de livros instaladas no TRT da Bahia. Agora, qualquer pessoa que visita o Fórum do Comércio em Salvador pode sair com um livro na mão. Veio do TRT da 8ª região. Então, eu participei de um evento de sustentabilidade e a gente procura, né, trazer as boas práticas que são implementadas em outros tribunais. E o quanto é importante hoje a gente incentivar a leitura, né? A leitura nos proporciona liberdade de pensamento, informação, criatividade, em especial também porque também temos que pensar no consumo consciente, isso é uma coisa importante. O Fábio estava aguardando uma audiência e se deparou com a novidade. É muito bom porque incentiva a cultura, incentiva a leitura, principalmente no mundo hoje, que é um mundo virtual. Todo mundo quer um resumo, o dia a dia, um corre-corre. As estantes estão em andares alternados aqui do tribunal. Então, quem quiser fazer uma doação ou então pegar um livro, basta chegar aqui e fazer a troca. Em tempos de tanta tecnologia, as pessoas estão tendo baixa leitura e hoje eu vim dar minha contribuição. Acho que eu comecei bem aqui com o clássico. Por coincidência, foi a escolha do Fábio. Já estou pensando em um ali. Esse aqui, Machado de Assis, que isso aqui foi parte da minha infância. E eu já vou trazer alguns, né? Porque lá eu sou muito fã de leitura. Esta primeira edição do ano do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.